A formação e evolução da língua portuguesa. Por Diola Carvalho, Diogo Maciel, Maria Tereza Martins, Maria Antônia Rodrigues e Ricardo Bomeni. O que é a linguagem? A linguagem é um mecanismo utilizado para a transmissão de ideias, sentimentos e certos conceitos. A linguagem é um processo de interação, onde qualquer conjunto de sinais pode ser considerado uma. Por outro lado, a língua é considerada um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhadas por um determinado grupo. Como se deu a formação da língua portuguesa? Por Diogo Maciel e Ricardo Bomeni. A origem da língua portuguesa está ligada ao latim, língua falada pelo povo romano, que se situava no pequeno estado da Península Itálica, o Lácio. A transformação do latim em língua portuguesa se deu por consequência de conflitos e transformações político-histórico-geográficas desse povo. No século III a.C., os romanos ocuparam a Península Ibérica, através de conquistas militares, e impuseram aos vencidos seus hábitos, suas instituições, seus padrões de vida e principalmente sua língua. Existiam duas modalidades do latim, o latim vulgar e o latim clássico. Das duas modalidades existentes, a que era imposta aos povos vencidos era a vulgar, pois essa fora a língua predominante dos povos navegantes, que exploravam novas terras para novas conquistas. O latim clássico caracterizava-se pela erudição da oralidade e das produções textuais de pessoas ilustres da sociedade de escritores, sendo uma linguagem complexa e utilizada. Já a vulgar, de vocabulário reduzido, falado por aqueles que encararam a vida, fazendo uso da linguagem sem preocupações estilísticas na fala e na escrita, dotada de variação linguística notável, uma vez que era uma modalidade somente falada, sendo, pois, suscetível a frequentes alterações. Decorridos alguns séculos, o latim predominou sobre as línguas e dialetos falados em várias regiões. Formaram-se diversas línguas dentro da região de domínio de Roma, ou seja, do Império Romano, onde se originavam as línguas românicas, também chamadas de neolatinas, das quais nossa língua portuguesa é oriunda. Agora vamos falar sobre acordo ortográfico. O que é um acordo ortográfico? Um acordo ortográfico é um conjunto de mudanças que pregam não só a melhoria na escrita da língua, mas a união dos países que têm a mesma como sua primeira. O começo da trajetória dos acordos ortográficos. O primeiro acordo ortográfico do português aprovado foi em 1931, entre o Brasil e Portugal, mas não chegou a ser posto em prática. Desde então, diversos projetos foram feitos para suprimir as diferenças do português em diferentes países. Temos como exemplo o de 1975, que a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras elaboraram, mas não foi aprovado oficialmente. Além desses, houve muitos outros projetos mal sucedidos, até que chegamos em 1990. É importante ressaltar que o acordo segue interesse político e econômico, visto que Portugal e o Brasil são as maiores potências econômicas entre os países lusófonos e são priorizados na supressão das diferenças. Além disso, a aplicação do acordo ortográfico facilitará a promoção do português como nova língua oficial de organismos internacionais, como nas Nações Unidas. O embaixador de Portugal no Brasil, João Salgueiro, defendeu a importância cultural e econômica desse português, que é atualmente a quinta língua mais falada e a sexta mais escrita no mundo, ele indicou. Segundo ele, a língua não é só uma ferramenta de unidade cultural, mas também é um veículo de desenvolvimento econômico e social que deve ser defendido como patrimônio da sociedade. O último acordo ortográfico da língua portuguesa foi feito no ano de 1990, envolvendo todos os países lusófonos. Logo em 1995, esse acordo é ratificado por Portugal, Brasil e Cabo Verde, apesar de que apenas no dia 1º de janeiro de 2009 a mudança começar de fato no Brasil. Com isso, em 2012 se tornou uma obrigatoriedade e em 2016 tornou-se o único formato reconhecido da língua no país. A entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990 aconteceu, então, em Brasil e Portugal. Assim, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste e Guiné-Bissau ratificaram o segundo protocolo modificativo do Acordo Ortográfico de 1990, embora estes países não o tenham ainda aplicado, como Portugal e Brasil. Fica apenas a faltar a ratificação de Angola e Moçambique.